Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos, com a graça de Deus, estudar hoje a lição de número 12. Nós estamos num trimestre onde, eu confesso para os irmãos, eu não lembro de ter estudado um trimestre sobre apologética. Já ensinei apologética várias vezes, a história da apologética, mas estudar um trimestre sobre apologética eu não lembro. Os irmãos estão ouvindo esse barulho aí? Porque nós estamos fazendo uma reforma aqui na igreja e nesse momento está sendo trocada as calhas da igreja. É um templo muito grande e começou a dar vazamento, e como as chuvas deram uma trégua nos próximos dias, elas estarão descendo, então a gente está já trocando as calhas para que dê tudo bem. Obrigado, pastor. Eu não lembro que nós temos estudado o trimestre sobre apologética. A apologética é uma matéria no contexto da teologia interessante, porque ela nos ensina a fazer defesa da fé, argumentar. Quando nós estudamos filosofia, na filosofia nós aprendemos o que seja o silogismo, que é o caminho do raciocínio. Por exemplo, a psicologia vai ensinar a pensar, a pensar não, a entender a mente da pessoa. A filosofia ela já é uma matéria que ela induz o pensamento das pessoas. Por exemplo, em eu falar aqui, eu estou filosofando, né? Tanto tem um livro chamado Filosofia. E na filosofia, o caminho do pensamento é chamado de silogismo, desculpa, que é o termo mínimo, termo médio e termo máximo. A gente cria uma sequência, por exemplo, tudo o que é verde é liso. É uma sentença inicial, termo maior, melhor dizendo. Tudo que é verde é liso. A parede é verde, logo a parede é lisa. Não quer dizer que corresponda à realidade, porque eu estou vendo a parede ali onde ela está crespa por causa da textura. No entanto, o raciocínio ele fica compreensível. Se alguém me diz, aí você pergunta que cor é? É verde, então é liso. E isso acontece em quase tudo, acontece na medicina, acontece na psicologia, porque uma coisa leva logicamente a outra. Então o silogismo ele é neste caminho. E nós aprendemos em apologética como manter a linha de raciocínio. Esta semana, por exemplo, eu estava lá no escritório e o colega Dr. Eric leu um texto. Aliás, o Dr. Eric encontrou no meio da rua uma bolsa, e dentro da bolsa tinha um livro, um caderninho. E ele começou a ler e perguntou: não é alguém lá do curso de teologia que perdeu o caderno? Eu disse, não. Aí ele disse: dê uma olhada. Aí quando eu olhei no caderno tinha uma expressão. Aquela expressão que estava no caderno, a primeira letra, a primeira frase que eu li, pela expressão que estava lá, eu digo: eu já sei quem é. É de um outro grupo religioso, que inclusive fica em frente ao meu escritório, que os irmãos conhecem muito bem. Aí eu simplesmente atravessei a rua, não li mais nada. Fui lá e disse: vocês conhecem alguém fulano e tal? Conheço. Por quê? Ela perdeu um livro aqui, etc. Perdeu a bolsa, ela foi assaltada. Então, isso para vocês entenderem que isto é o silogismo. E na apologética nós aprendemos silogismo. Existem várias ideias acerca da nossa crença. Por exemplo, qual é o nosso Deus? Aí você vai aprender que tem o Deus Shiva. Inclusive, essa semana pesquisando, Isis, não Isis, mas Isis é tido pelo budismo como o nosso Jesus lá no Tibete. Eu dei uma pesquisada essa semana, os tibetanos eles têm uma ideia de que Jesus esteve lá no Tibete dos seus 12 aos seus 30 anos, esse período de 18 anos aí. Eu achei interessante, eu estou dando uma lida, depois eu passo a dizer para os irmãos. Aí a nossa fé vai falar sobre salvação. Tá, mas e uma religião que diz que a salvação vem pelas obras? Eu acho que os irmãos conhecem alguém. Consegue lembrar de alguém que diz que fora da caridade não há salvação? Quem lembra? Isso é atribuído ao Espiritismo. O Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação. Tá, mas e como é que nós fundamentamos que a nossa salvação é pela fé? Qual é o argumento? Isso é apologética. Por exemplo, existem teorias que dizem que o homem é o centro. Nós até falamos do antropocentrismo. Como é que você argumenta para mim, para qualquer pessoa, que o homem não é o centro? O homem Deus é o centro. Mas como é que você argumenta, de acordo com a Bíblia, que
não é o homem no centro. Por exemplo, nós falamos do Espírito Santo. Existe quem diga que o Espírito Santo não passa de uma força ativa, não passa de um vento. Você está entendendo, por favor? Não passa de um vento, porque o Carlos já está não passa de um vento. E aí, o Espírito Santo é a força ativa? Quantos aqui são batizados pelo Espírito Santo? Junto comigo. Quem é batizado pelo Espírito Santo? Aí. Vamos buscar batizados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é uma força ativa? E na lição de hoje, por exemplo, alguns dizem que Maria é Deus. Que Maria é mãe de Deus, logo Maria é Deus. Senta mais para cá, ó. Inclusive, vão dizer que Maria também ascendeu aos céus. Além de Jesus, irmãos, sabem quem é que dizem por aí que ascendeu aos céus? Conhece alguém que ascendeu aos céus também, que dizem por aí? Além de Jesus? Nós cremos e Atos vai dizer que ele ascendeu aos céus. Atos 1, a partir do versículo 9. Mas os católicos também dizem que Maria ascendeu aos céus. Em Jerusalém tem a igreja da Ascensão. A Ascensão de Maria. Como? Exatamente, o outro é Mohammed ou Maomé. Os muçulmanos também dizem, Daniel acompanha aqui, vê se por acaso ele não dá um erro, só vai olhando aí. Os muçulmanos também dizem que Maomé ascendeu aos céus. E sabe onde é que Maomé estaria quando ele ascendeu aos céus? Os irmãos têm noção de onde Maomé estaria quando ele ascendeu aos céus? Ninguém sabe? Lá no domo da rocha, onde tem a mesquita de Omar, onde era o templo de Salomão. Aí dizem os muçulmanos que de lá Maomé também ascendeu aos céus. Tá, mas vamos lá, nós somos cristãos, e aí? Que argumento, que prova nós temos para dizer que eles não ascenderam e que Jesus ascendeu aos céus? Na lição de hoje, que nós já estamos debatendo este assunto já desde a lição de número 9, a lição 8. A lição 8 falou sobre a evidência da realidade histórica de Jesus. Nós vimos que Jesus existiu, ponto. Tanto existiu como marcou a história. Antes de Cristo e depois de Cristo. Ele existiu. Falamos um pouco sobre Jesus histórico e Jesus da história. Na lição 9, nós falamos da singularidade de Cristo, que não tem ninguém igual a Ele. Ninguém é igual ao nosso Jesus. Ninguém. Está na lição 9. Na lição 10, nós vimos a infalível revelação de Deus. Que Deus se revelou na Bíblia Sagrada e, por último, se revelou através do seu Filho. Na lição 11, que foi a semana passada, nós estudamos a ressurreição de Jesus com infalíveis provas. Foi dito, ele apareceu a 500, ele apareceu a Maria, ele apareceu a Pedro, ele apareceu a Tiago, ele apareceu a 2 no caminho de Emaús, ele comeu peixe com eles, ele esteve, parece que em 3 cultos, Jesus teve 3 cultos. Num deles Tomé não estava presente, no outro Tomé estava presente, e depois na ascensão, 40 dias depois dele ter morrido e ressuscitado, ele subiu aos céus. Então nós estudamos que Jesus é singular, Jesus existe, etc. Só que na lição de hoje nós vamos ter uma visão diferente. A lição de hoje nós vamos comentar sobre a existência de Jesus à luz dos apóstolos. Os irmãos entenderam? Os apóstolos eram homens de respeito, homens que tudo que falavam criam como veraz, como verdade. Nosso Tiago, me ajuda no horário aí, que o relógio não está ali. 9h05. Quando for 9h40, dá um toque para mim assim, 9h40, para eu já ir fazendo a conclusão, tá? Então, hoje nós vamos estudar a ressurreição, a existência de Cristo à luz do testemunho dos evangelistas, daqueles que escreveram o Evangelho. Que isso para nós é muito importante, porque se Jesus não tivesse existido, logo seria uma grande mentira o que os evangelhos estão dizendo, certo? Vamos à introdução da nossa lição, vez que já lemos o restante. Quem lê para nós a introdução? Consegue ler, Joel? O principal testemunho cristão sobre Jesus são os evangelhos. Resumem cada sua maneira. A catequese ortodoxa dos primeiros decênios do cristianismo sobre a pessoa. As palavras e as obras de Jesus. Muito bem. Como é que
que nós compreenderíamos e aceitaríamos a existência de Jesus se não tivéssemos os evangelhos? Daniel, pega para mim aquela Bíblia, aquele livro ali, por favor. Como é que nós compreenderíamos a existência de Jesus se não tivéssemos os evangelhos? É aula, então eu vou fazer essa interatividade com os irmãos e eu quero que os irmãos entendam o que eu quero dizer. Porque quando você abre Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ter logo um testemunho da existência de Jesus. Aonde é que os irmãos sabem que Jesus nasceu? Diga para mim. Onde é que os irmãos sabem que Jesus nasceu? Onde é que está o registro? Nos evangelhos. Onde é que os irmãos sabem o nome do pai, de criação, no caso José, e da mãe de Jesus? Resposta: Evangelhos. Nos evangelhos. Onde é que os irmãos sabem que Jesus foi crucificado? Os evangelhos. Participa comigo, que eu preciso dessa compreensão agora para o restante que vem pela frente. Nos evangelhos. Onde é que os irmãos sabem que Jesus foi tentado? Nos evangelhos. Onde é que os irmãos sabem que Jesus venceu a morte? Nos evangelhos. Logo, se nós tirarmos da Bíblia Sagrada os evangelhos, nós tiramos da Bíblia Sagrada a complementação ou a consumação das profecias acerca dele no Antigo Testamento. Os irmãos entenderam? Tudo que os 39 livros do Antigo Testamento predisseram, cumpriu-se no Novo. Ao Cordeiro está no Novo, aconteceu no Novo. Então tudo que os evangelistas dizem, que os escritores sacros dizem, é a confirmação de que Jesus Cristo realmente existiu. E é tão interessante que, para nós chegarmos nesta compreensão, temos os evangelhos sinóticos, que eu vou explicar para os irmãos agora. Antes, porém, eu quero fazer a indicação deste livro. Eu, se fosse você, teria um livro desse caso. Enciclopédia da Bíblia de Jesus Cristo. Este livro aqui, dessa grossura, ele faz um apanhado, ele liga os evangelhos todos, onde você lendo ele, você vai estar lendo ao mesmo tempo Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele vai contando a história, levando em consideração os detalhes apresentados por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. Cheio de gravura, cheio de detalhes aqui, ó. Um livro desse aqui, eu acho que você tem em casa, é fundamental. Este aqui é da editora Central Gospel. Editora Central Gospel. Mas vamos lá. Nós temos 4 evangelhos. E é necessário que antes de aprofundarmos nessa aula, no primeiro ponto ali, nós compreendamos os 4 evangelhos, ou vai ficar meio sem nexo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Estes evangelhos não estão na ordem que foram escritos. Desta ordem, o primeiro deles, se eu não estou enganado, seria o evangelho de Marcos. Dos 4, o primeiro seria Marcos. Depois vem Mateus, depois vem Lucas, depois vem João. Seria a ordem cronológica desses evangelhos, só dos evangelhos. Mas qual é a importância desses 3 evangelhos? Vamos lá, estamos todos nós no mesmo, desses 4 evangelhos. Estamos todos nós no mesmo ambiente. Eu daqui vejo algo que os irmãos não veem. Os irmãos daí veem algo que eu não estou vendo. Por exemplo, imaginemos que nós temos aqui um livro. Nós temos um livro aqui, eu já mostrei o livro para os irmãos. Você viu o livro, viu? Você viu o livro? Misael também viu o livro que eu mostrei aqui. Alguém está vendo daí o livro? Alguém consegue ler daí o que está escrito nele? Mostra aí, Maia, vê se você consegue ler qualquer coisa. Vê se você consegue ver, não consegue ver nada. A pastora consegue ver alguma coisa? Do livro, consegue ver alguma coisa nesse livro aqui? A senhora está aí, consegue ver? Sim ou não? Isadora, consegue? Você consegue ver Jesus no mais? E ver o pergaminho que está no livro. Consegue ler mais alguma coisa? Daniel, consegue ver o quê? Só a letra C. Tá certo. Então o Daniel só consegue ver lá embaixo o centro da apóstola. Eu daqui vejo tudo. Mas nós não estamos no mesmo ambiente. Nós não estamos no mesmo ambiente. Isto é campo de visão. Os evangelistas, eles escreveram dentro
uma ótica. Mateus, por exemplo, foi testemunha. Para ser bem redundante, foi testemunha ocular. Mateus estava lá. De Mateus você pula para João. João foi testemunha. Mateus e João viram o que aconteceu com Jesus. Aí quando você vai para Marcos, Marcos não foi testemunha. Porém, Marcos esteve com Pedro. Marcos esteve com Paulo. Paulo diz bem assim na carta a Timóteo: traze-me Marcos, que me é muito útil para o ministério. E Marcos era sobrinho de Barnabé. Então Marcos ouviu de Barnabé, Marcos ouviu de sua mãe, ouviu de sua mãe, de Barnabé, ouviu de Paulo, ouviu de Pedro. E Marcos então escreve o Evangelho. Aí nós temos na sequência Lucas. Lucas, por sua vez, ele fez uma pesquisa. Segundo diz-nos a tradição, Lucas foi bancado financeiramente, preste atenção nisso aqui, por um senhor chamado Teófilo, autoridade do Império Romano, para que Lucas levantasse detalhes acerca de Jesus. E Lucas fez uma pesquisa, tanto que ele escreve lá no capítulo 1: ó excelentíssimo Teófilo, fiz uma pesquisa, tal, e agora que resolvi colocar em ordem os acontecimentos, estou te mostrando. João, por sua vez, João já escreveu lá no ano 100. Quando João escreveu, Mateus, Marcos e Lucas. Quando João escreve, ele dá um arremate. Eu costumo dizer que o Evangelho de João é o Evangelho do pingo no i, porque João não escreve como os outros estão escrevendo, registrando a história. João escreve com um fundo teológico. Preste atenção que nós vamos entrar lá, que agora nós vamos compreender. João escreve com um fundo teológico. João escreve para defender a fé cristã. João escreve uma apologia. E João enfrenta de cara um grupo chamado de gnósticos. O gnosticismo negava que Jesus era Deus, tinha aquela ideia do semideus como Hércules, e João escreve justamente rebatendo. E aqui, quando os irmãos leem, é incrível que os textos parecem que foram escritos no mesmo dia. Já perceberam? Já percebeu, João? Mateus, Marcos e Lucas parece que foram escritos no mesmo dia. Interessante que esse livro, de certa forma, eu acredito assim, eles não teriam esse acesso a essa informação, a esses fatos, do jeito que nós temos hoje, por exemplo. Eu não quis em registro. Eu acredito que aqui foi pura inspiração mesmo. Esses livros estavam espalhados por aí. Esses livros não foram feitos e entregues a uma pessoa só. Não, esses livros estavam espalhados por aí. Aí depois alguém chega e compila todos eles, une os livros, diz: não, eu acho que esse vai ficar aqui. Não, coloca aqui. É igual quando eu estou organizando meus livros lá em casa. Eu quero os livros que tratam sobre escatologia, eu coloco só aqui. Aí quando eu reúno todos os livros de escatologia, eu percebo que esse aqui deveria ficar aqui, junto de escatologia, porque eu crio uma ordem, crio uma sequência. Aí eu digo: não, se eu estudar isso aqui para depois estudar aqui, eu vou perder. Então eu vou estudar isso aqui. Eu vou botar este aqui porque está na sequência do estudo. Foi o que fizeram com o livro do Novo Testamento e juntaram os quatro. Mas o que é interessante é que mesmo esses livros não tendo sido escritos para uma pessoa, um destinatário comum, esses livros tendo toda essa ideia comum, esses livros foram escritos com ideias diferentes. Espero que tudo isso está aqui no texto e vai auxiliar quando nós entrarmos. Por exemplo, Mateus. Mateus escreveu com vistas aos judeus. Mateus escreveu com vistas aos judeus. Então toda a argumentação de Mateus, uma argumentação dentro da lei judaica, que é muito difícil de você compreender. 613 preceitos, uma grande quantidade de costumes, toda uma história por trás, que a história para eles é muito forte. Questões de sangue, a questão de sangue entre eles é tão forte que eles chegam a chamar os outros de cachorro. Oh, não é lícito para os cães, os filhos, tal. Aí a mulher diz: não, senhor, mas acontece que os cães também comem. Jesus não está maltratando a mulher, mas eu estou mostrando que um judeu, para garantir, defender a etimologia, ele chama os outros dessa natureza. O pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, teve em Israel e ele disse que foi tratado dessa forma por um rabino, mesmo ele sabendo falar o hebraico. Quando Marcos escreve, Marcos já escreve com vistas aos gentios.
Marcos já usa linguajares gregos, Marcos já usa linguajares filosóficos. É incrível demais. Entenderam? Marcos já usa termos que qualquer um grego entenderia. Quando você vai para Lucas, Lucas já é técnico. Lucas escreve um tratado assim latino, uma coisa perfeita. Escreve em grego, mas com todo aquele aparato latino, que os irmãos sabem que a palavra ela tem um significado diferente, ou ela é utilizada de forma diferente, de acordo com a língua. Ontem eu achei interessante, no local que eu observava, que dizia bem assim: fulano contou uma piada, aí o outro disse, mas eu não ri. Aí o outro falou, mas a piada é alemã, a piada alemã não é para rir, é só para fazer a piada dele. Não entendi qual é a graça disso aí, mas é a cultura deles, é a cultura deles, entendeu? Quando João escreve, João visa a igreja. Cada um capítulo do Evangelho de João é visando a igreja. Só que no plano de fundo, pegando tudo assim, nessa introdução e trazendo para os irmãos, estes homens, nas suas épocas, disseram que Jesus existe. E como é que Mateus, Marcos e Lucas e João vão dizer que Jesus existe? E eu vou desacreditar disso? Então, eis aí onde entra o assunto apologético da aula de hoje. Primeiro ponto, nós temos na aula de hoje 3 pontos. Primeiro, Mateus e o seu Evangelho. Segundo, Lucas e a historicidade. Terceiro, a visão de Marcos sobre Jesus. E no arremate aqui a gente fala sobre João. Mateus e seu Evangelho. Eu vou ler essa introduçãozinha que tem aqui, tá? O conteúdo do Evangelho de Mateus mostra a intenção de provar que o surgimento de Jesus não foi por acaso, foi vaticinado nos escritos que os judeus tinham, que os judeus tanto veneravam, a lei de Moisés, os profetas, os salmos, ou seja, o Antigo Testamento. O texto escrito por Mateus é também um apelo, uma tentativa de provar aos judeus quem era Jesus Cristo. Vamos lá, vamos estudar então a existência de Jesus à luz de Mateus. Os irmãos entenderam? A existência de Jesus à luz de Mateus. Mateus está aqui fazendo uma apologética, uma apologia, uma defesa. Mateus está defendendo Jesus, entendam isso. Lê para nós aí, pastor Tiago, pastor Carlos Júnior, por favor. A genealogia de Jesus em Mateus mostrou uma linguagem segundo os padrões judaicos, através dos ancestrais do pai da criança. Isso foi feito porque seria essencial demonstrar que Jesus era descendente tanto do rei Davi como do patriarca Abraão. Pronto, foquem aqui agora, por favor. Pergunta: os judeus receberam Jesus como rei Messias ou não? Não. Eis o motivo de uma apologética feita por Mateus. Quando Mateus começa a escrever, se você quiser abrir a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 1, ele já vai dizer bem assim, eu vou abrir aqui, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 1, ele já começa defendendo a pessoa de Jesus, mostrando que Jesus não é uma pessoa descontextualizada. Inclusive, tu lembra, né, Israel? Nós fizemos isso falando de teologia. Ele começa dizendo assim, ó: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí ele começa: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, e Judá gerou. O que é isso aqui? É uma apologia, irmãos. É uma defesa de que Jesus Cristo é a pessoa que ele se apresentou. Inclusive, poucos sabem que nos dias de Jesus, se Israel tivesse com poder político, se Israel tivesse com o trono, quem seria o rei? Seria Jesus. Jesus, ele é a descendência de Davi, por através de Salomão, conforme está em Mateus. E daqui a pouco falaremos de Lucas. E Jesus é a descendência de Davi, por intermédio de
Natã, conforme escreveu Lucas. De Davi a Jesus, Salomão. De Jesus a Davi, Natã. Isto quer dizer que quando Mateus começa o seu evangelho, a primeira coisa que Mateus faz é dizer: ele é quem ele diz ser. Jesus pegou o texto na primeira leitura pública que ele faz na sinagoga, pediu o rolo do profeta Isaías, e ao ler o rolo do profeta Isaías, ele foi na parte onde está escrito: eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Aí ele diz qual é a sua função e no final ele conclui. Quando ele terminou a leitura, ele concluiu: hoje se cumpriu entre vós esta profecia. Então, no aparato de tudo, no apanhado de tudo, Mateus começa mostrando a genealogia para fazer uma apologia que sim, Jesus não só existiu, mas também ele era quem ele dizia ser, o rei ungido, o Messias. Entenderam o primeiro tópico? Vamos então ao segundo tópico do primeiro ponto: Jesus, o Messias prometido no Antigo Testamento. Lê para nós, irmã Ceiça, por favor, consegue ler comigo, braço? Os judeus sabiam que o Messias seria enviado. Outro fator importante é o vínculo de Jesus com Abraão, pai do povo judaico. Os judeus não aceitaram o Messias que não fosse descendente de Abraão e de Davi. Por isso era visto que Mateus pôs esse fato na genealogia de Jesus Cristo. Mateus, então, comprova que Jesus é o legítimo judeu. E, mais do que isso, é o Messias. Messias hebraico é Cristo em grego, depois de significar. Em português, descrito no Antigo Testamento. Foque aqui, por favor. Há 17 anos eu precisei fazer uma viagem ao Pernambuco. Eu não tinha condição de fazer a viagem, mas eu precisava fazer. Aí alguém me conseguiu uma carona numa carreta que estava aqui que iria ao Pernambuco. Carreteiro não gosta de levar ninguém, né? O cara vai no seu carro, vai levar uma pessoa que não conhece, dormir gabine, dividir gabine, dormir junto na gabine, etc. Mas eu precisava ir. Aí eu peguei a carona e fui. Daqui até Barreiras, o carreteiro me fez tanta pergunta que eu disse. Quando cheguei em Barreiras, eu disse: amigão, encosta a carreta aí que eu vou descer. Eu conheço gente aqui, era de noite, eu durmo aqui, amanhã cedo eu volto para casa. Eu não vou trabalhar sobre ela, pode ser em paz. Aí ele deu um sorriso para mim assim, ele disse: não, não é isso não. Eu digo: o que é? É porque tu é meu primo. Eu digo: como? Você é meu primo. Aí agora quem ficou descrente foi eu. Eu digo: como assim? Aí ele disse: lembra que eu te perguntei quem era teu pai, de onde você era? Você me respondeu. Quem era seu pai? Você me respondeu. Quem era a mãe do seu pai? O pai do seu pai? Você respondeu. Se você conhecia, já tinha ouvido falar fulano tal, você me respondeu. No final ele descreveu para mim uma árvore genealógica a partir de mim. Ele diz: você é filho de Noé Machado, que é filho de Noé Machado, que é filho de não sei quem, que é irmão de não sei quem, que é isso, que é assim, que é aquilo, que é aquilo, que é aquilo. Eu sou teu primo. Inclusive, fulano e tal, que você disse que é teu primo, também é meu primo. Eu chamo ele de primo o tempo todo. Ou seja, ao demonstrar essa árvore genealógica, ele me deu mais segurança para viajar com ele, e ele também teve mais segurança em viajar comigo. Do mesmo jeito, lá entre os judeus apareceu um lá do deserto, lá da Galileia, de uma regiãozinha chamada Nazaré, e que agora quer ser o Messias. Então, quando ele traz toda esta genealogia, os judeus receberam, e o que Mateus está fazendo aqui é uma apologia de que Jesus é o Messias. Compreendido? Sem falar que o Antigo Testamento vai descrever Jesus em detalhes, fazendo uma apologia, defendendo a messianidade de Cristo. O Antigo Testamento vai dizer o seguinte: um menino nos nasceu. Nós tivemos lá na época dos juízes uma juíza. Nós tivemos Débora, uma juíza. Então poderia de repente ser uma menina, uma Messias, mas não, foi um Messias, um menino. Se
que nos deu, um filho nos nasceu. O principado está sobre os seus ombros, ou seja, ele vem da linhagem dos príncipes. Entendeu? Quando nós vamos para o mesmo Isaías, no capítulo 53, o que é que nós encontramos? Nós encontramos quase que Isaías como se tivesse com um pincel na mão desenhando ele, ó. Isaías desenha o nariz, desenha o cabelo, ele vai desenhar a cena dele subindo perante eles, como ovelha muda perante os seus tosqueadores e que não abria sua boca. Nós encontramos, ele não tinha formosura nenhuma, raiz de uma terra seca. Aí nós vamos pesquisar sobre a região de onde ele era, e vamos ver que ele era uma região que não tinha muita prosperidade. E aí ele veio de um local, esse negócio de raiz de terra seca, presta atenção aqui, ó. Jesus de uma cidadezinha pequena lá de cima da Galileia. Ele estava lá em Nazaré, cidadezinha pequena, não era cidade grande. Aí vem para o censo. José morava lá em cima, aí vem para o censo, José e Maria. Quando eles chegam em Jerusalém, em Belém é outro lugarzinho pequeno, então desceu mais ainda, é um lugarzinho pequeno. Quando chegam em Belém, querem ir para uma hospedaria, não tem, vão para uma manjedoura, ou seja, foi descendo e acabou nascendo numa manjedoura. Em vez de ser príncipe, foi trabalhar como carpinteiro. Isto mostra que, ao olhar para ele, não tinha aquela proeminência. Por exemplo, estamos aqui agora e de repente entra aqui, eu vou começar pequeno, vou começar com o prefeito da cidade. Não, imediatamente todo mundo se mobiliza, todo mundo perde a atenção do culto, da aula, da mensagem. Não, e se entrar o governador do estado? Misericórdia, já ficam os policiais ali fora, todo mundo já viram isso? Com fonezinho no ouvido aqui. E se chegasse o excelentíssimo presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, como é que ficaria essa rua? Vedada aqui, vedada lá, rota de fuga e tal. Então, quando Jesus chegou, Isaías disse: olhando nós para ele, nenhuma formosura víamos para que o desejássemos. Então Mateus faz esta defesa acerca dele. Ele não só é da linhagem, como ele também tem toda essa profecia, tem todas essas características ditadas pelo profeta do Antigo Testamento. Entenderam o primeiro ponto? Está tranquilo? Vamos ao segundo ponto. Então vamos agora à visão de Lucas. Não, tem o terceiro aqui, né? Tem o terceiro item. Lê o terceiro item para nós revisarmos. Jesus é o rei dos judeus. Um dos intuitos de Mateus ao escrever a sua versão da presença da pessoa de Cristo é mostrar que a promessa de Deus feita ao rei Davi se cumpriu com o nascimento de Jesus Cristo. No Evangelho do Rei, Mateus menciona claramente que os magos do Oriente procuravam o rei. Dizia: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos a adorar. Os judeus sempre olharam para frente, baseados na promessa de que Deus iria restaurar Israel para uma idade de ouro, sob o comando do Messias, filho de Davi, que seria o seu Davi. Inclusive, esta idade de ouro que o Isaías acabou de ler aí, ela ocorrerá no período do milênio. Os judeus aguardam o momento em que Deus restaurará a eles todo este domínio de reino. E Jesus veio como rei. Prestem atenção. Jesus veio como rei. Ele veio. Quando ele diz: é chegado a vós o reino de Deus, é porque já estava cumprido. Naqueles dias, ou seja, 10 anos do momento em que ele falou isso, porque o seu ministério durou 3 anos, e depois nós tivemos mais 7 anos, que é a última semana de Daniel que faltava. 10 anos após aquele momento que Jesus disse: hoje se cumpre esta profecia, se os judeus não têm rejeitado ele, têm recebido ele como rei, ele reinaria sobre os judeus, sobre Israel, e haveria de implantar o milênio. Porém, eles negaram Jesus, e ao negar Jesus, abriu-se então aquilo que nós chamamos de período dos gentios, que é a dispensação da graça, onde depois do período dos gentios virá o milênio. E se nós lermos lá em Apocalipse, diz que ele vem
montado num cavalo branco, escrito na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e sua igreja com ele. A igreja vem ao lado de Cristo. A igreja nessa época terá sido arrebatada e volta para reinar com Cristo. Mas a genealogia de Mateus mostra que sim, ele é o descendente. E não só isso, ele não é só ligado a Davi. Lucas, que nós vamos estudar na sequência aqui, pega ele e volta até Adão. E diz, e Adão de Deus, para mostrar que ele tem a linhagem de Adão, todos têm a linhagem de Adão, né? Todos têm, mas nem todos têm de Abraão. Então ele vai, passa por Abraão, e nem todos têm de Davi. Ele junta toda essa linhagem até chegar em Jesus, mostrando que ele é o rei prometido por Deus. Veja bem, na época a descendência do trono vigente, mesmo assim, né, real, seria o José. Quando Jesus nasceu. Exato. Quando Jesus nasceu, quem estaria no trono seria José, correto? Só que isso não foi observado pelos judeus. O que mais era observado naquela época era o sacerdócio. Sim. O povo de Israel inteiro, a nação inteira, girava em torno de quem tinha um poder religioso. Então, quem se levantasse, inclusive, só fazendo adendo do que você está falando, o poder religioso nos dias de Jesus era um poder religioso político. O sacerdócio não era mais arauto, era político mesmo. Então, se levantasse um líder, que como foi Jesus, né, colocasse em xeque as mordomias do poder religioso, né, porque o que eles rejeitaram mais a Jesus foi de cima para baixo, não foi de baixo para cima, né, porque a religião controlava os desejos do povo. Então foi de cima para baixo. Quando eles viram que não, se acontecer isso realmente aqui, a gente vai ser destituído como príncipes. Eles não seriam mais governantes de Israel. Porque se eles observassem a genealogia de Davi, eles achariam José. Jesus, inclusive, sem dizer como Israel, nós temos 400 anos de história onde eles meio que perderam isso aí, né? Só que para Mateus, perderam o costume da genealogia. Só que para Mateus poder dizer isso, ele teve que fazer uma pesquisa. Inclusive, Mateus não disse isso aqui, não escreveu isso aqui quando o ministério estava acontecendo.